Foi muito bem, minhas saudações. Esta é uma aula gravada, não é? Dada a mudança da sede da nossa universidade do Registro, a Uniregistral, para uma sede própria, magnífica. Eu quero agradecer ao Dr. Francisco Raimundo, reitor da Uniregistral, o patrocínio que dá a essas nossas reuniões, da série Registro sobre Registro, programa de atividades acadêmicas e uma série continuada. Cumprimento a todos aqueles que aqui se encontram e também aqueles que nos assistem nesta gravação. Ao final da nossa exposição, vamos sortear mais um exemplar desta Suma Gramatical do grande professor e filósofo Carlos Noguet. Tal já o vemos, já estamos fazendo rotineiramente, uma obra realmente valiosa. O sorteio desta feita, uma vez que a aula não é ao vivo, será feito apenas para aqueles que estejam inscritos no EAD da Uniregistral. Essa inscrição é gratuita, com a condição de que tenham assistido dessas, agora serão 61 aulas, né, hoje, destas 61 aulas, pelo menos 2. Então, assim será feito o sorteio oportunamente. A aula de hoje corresponde à 20ª parte do princípio da legalidade. E nós estamos tratando dos títulos administrativos, da grande dificuldade que é a qualificação dos títulos administrativos, porque não há uma norma específica de como proceder nessa avaliação dos títulos administrativos. E eu dizia aqui, antes de começar essa gravação, e essa é uma recomendação que eu faço a todos aqueles que queiram efetivamente estudar este valioso tema, que essa é uma aula propícia para esquematização, ou seja, para apanhar o texto e esquematizar, fazer gráficos com as várias divisões que aqui se apresentam. No fundo, é uma aula, claro que há exemplos, há conceitos, como convém, definições, mas é uma aula em que o modo de saber é sobretudo da divisão. As hipóteses de inexistência e nulidade dos títulos administrativos, nós já nos referimos a isso na aula anterior. Esta da nulidade por destrutiva da presunção de sua legitimidade, porque a nulidade de um título destrói sua legitimidade. Aquela, a da inexistência, porque é imune a essa presunção. Claro, se um título não existe, ele não tem presunção nenhuma que eu possa acompanhar. São convocatórias do juízo registral de qualificação negativa. Não são as únicas hipóteses, mas elas convocam um juízo de qualificação negativa. O efeito imediato da nulidade do título, e com maioria de razão, a fortiori, de sua inexistência, quer dizer, nulidade absoluta, plenária, é sua direta ineficácia. Uma ineficácia que pode reconhecer-se até mesmo de ofício. E com independência de uma decisão jurisdicional ou mesmo da autotutela declaratória dessa nulidade. Uma e outra medidas, a da autotutela e da decisão jurisdicional, admissíveis eventualmente, quando seja necessário alvejar a aparência de validade do título ou alguma resistência de terceiro. Ou seja, quando há uma resistência de terceiro diante da nulidade ou da inexistência, ou quando há uma aparência de veracidade, de legitimidade do título, muitas vezes é melhor, mais prudente, aguardar uma decisão jurisdicional ou a autotutela. Bom, isso vai depender de situações concretas, casuísticas. Eu remeto aqui a doutrina desses dois grandes autores espanhóis, García de Enterría e Tomás Ramón Fernández, que tem uma valiosa obra realmente no campo do direito administrativo. E nessa direção também aponto um ensinamento de Diogo Freitas do Amaral, que diz: os particulares e os funcionários públicos têm o direito de desobedecer a quaisquer ordens que constem de um ato nulo. Para mais, o título nulo não pode sanear-se, quer dizer, não pode ratificar-se, não pode converter-se, não pode reduzir-se. E é nisto que ele se distingue dos títulos anuláveis ou meramente irregulares. Estes últimos, os regulares,
não exigem a edição de ato algum que os corrija. Há uma mera irregularidade que se supre, que se considera de todo superável. E, por sua vez, os anuláveis admitem convalidação, substituindo-se o ato inválido por outro. Os nulos não se convalidam, ou seja, não se tornam válidos. Seguindo, em resumo, os caminhos bem trilhados por este excelente jurista que foi Marcelo Caetano, é preciso dizer a respeito de Marcelo Caetano, é preciso separar o Marcelo Caetano político, que tem lá a sua controvérsia, do Marcelo Caetano jurista e doutrinador. Isso é uma obra valiosíssima, até mesmo de direito penal. Ele tem umas lições de direito penal magníficas, no direito administrativo extraordinário, no direito constitucional também muito bom. Vamos separar o jurista do político. Não só por Marcelo Caetano, mas entre nós também por esse autor que menciono aqui, o Marcondes Martins, que tem uma obra muito interessante. Mas tomando o termo convalidação ao modo de um gênero, tal o considera Marcelo Caetano, ratificar é sanar, removendo com efeitos retroativos o déficit de um ato inválido. Cowpers, por exemplo, traz à conta o ato praticado por um agente a quem a lei atribui competência delegada, mas que não teve autorização do delegante para exercitar essa competência. Então é preciso ratificar. O delegante ratifica o ato praticado pelo delegado que não tinha autorização para praticar um determinado ato. Converter é transformar um ato em outro, com sanação das deficiências do ato convertido, aproveitando-se, contudo, seus efeitos. E reduzir ou reformar é excluir uma parte do ato viciado, conservando-lhe a parte válida. Então nós temos aqui três coisas, não é? Eu ratifico um ato, isso é comum, por exemplo, em decisões. O doutor Mauro, que está acostumado a advogar no Foro Paulista, sabe como é isso. Às vezes vai pedir que se transfira uma sessão de julgamento para fazer citação oral, despache diretamente com o relator. O relator, na verdade, exerce uma competência mais ou menos delegada, mas precisa de autorização do colegiado. O que ele despacha? Defiro ad referendum, ou seja, desde que seja ratificado pelo colegiado, e apresenta para o colegiado. A situação da conversão é que eu transformo um ato em outro, e saneando as deficiências do ato convertido. O que eu vejo no próprio registro, uma situação agora não é ato administrativo extra-registral, um ato administrativo registral, eu, por engano, lanço R10, quando era para ser a verbação 10. Depois eu converto, faço uma verbação, olha, ali não é onde está escrito R10 registro, na verdade é uma verbação. Isso é um ato de conversão. É uma retificação? É uma retificação, mas é uma retificação conversiva. E, finalmente, eu reduzo ou reforma para excluir uma parte do ato viciado. Ou seja, havia uma parte no ato praticado que não era válida, mas o restante era. Então, eu retiro apenas esta parte. Então, são três espécies de convalidação, desde que se tome convalidação ao modo do gênero, tal o faz Marcelo Caetano. O vício de falta absoluta de competência de ente, de órgão ou de agente para emissão de um título administrativo é causa designada de nulidade, falta absoluta de competência, hein? Inviabilizando-se sua sanatória e propiciando-se ao registrador imobiliário o dever de expedir um correspondente juízo de qualificação negativa. É só quando falta a competência absoluta, seja do ente, seja do órgão, seja do agente. Mas caberá a seu tempo uma observação sobre os títulos expedidos por funcionários de fato. Vamos ver lá adiante essa questão. Aqui se trata já de ingressar no campo da inexistência do ato administrativo. Esfera essa em que, por evidente, não cabe falar de maneira própria em destruir-se a presunção de legitimidade do inexistente. Claro, um ato que não existe não tem como presumir-se legítimo ou válido, justamente ele não existe. Com efeito, ou não há título administrativo algum que provenha da administração,
Por exemplo, imagine um caso de carta de habite expedida manifestamente por um particular. Manifeste nominalmente. Ou seja, vai alguém dizer, olha, eu preciso de um habite aqui para uma carta de habitação, de habites para poder levar para o registro, mas eu tenho que enfrentar uma fila da prefeitura. Aí o feirante diz, deixa que eu faço. E faz lá, eu, feirante, digo que pode morar sim na casa. É evidente que é um título particular, nominalmente particular, não há nenhuma aparência de título administrativo. Esse é o caso claro, não é, de que Guido Zanobini, que é um dos grandes administrativistas do século passado na Itália, chamava de mancanza del soggetto, ou seja, a falta ou deficiência do sujeito. No outro exemplo, o título não tem conteúdo, é dizer, um dos seus elementos, um dos integrantes internos do ato. Assim, expede-se uma certidão e não faz referência alguma a seu objeto. Certifique do fé e encerra. Certifique do fé do quê? Não tem conteúdo, o título é inexistente. Embora fisicamente ele exista, não tem existência por faltar o ato conteúdo. Não é? Mas pode cogitar-se de um quadro problemático, porque esses exemplos são exemplos quase caricaturais, não são caricaturais mesmo, exemplo de escola. Embora esses exemplos de escola de vez em quando apareçam. Ontem eu recebi uma cópia de um despacho judicial em que o juiz escreve assim, acho que eu mandei para alguns, intime-se o réu, entre parênteses, fulana, põe aí o artigo, o número do artigo certo, porque eu não vi. Fechou e prosseguiu. E a fulana não viu aquilo, então publicou como estava. Então, de vez em quando, acontece os exemplos escolares. Bom, pode cogitar-se de um quadro problemático. O de o emitente do título ser um funcionário de fato. Por definição, um funcionário de fato é aquele que não possui vínculo de direito com a administração pública. Não é funcionário de direito, mas está, como dito, um funcionário factual, um funcionário de fato. Tem-se admitido que o vício invalidante da funcionalidade de fato não implica por si só a invalidade dos atos que ele haja praticado, esse funcionário. É uma solução que se impõe, assim diz o eminente administrativista paulista, que foi meu professor, Celso Antônio Bandeira de Mello, ao dizer que, em nome do princípio da aparência, da boa-fé dos administrados, da segurança jurídica e do princípio da presunção de legalidade dos atos administrativos, é possível admitir isto. Ou seja, imaginemos o seguinte, eu me dirijo a uma repartição municipal. Ali recolho, porque imagine que vão praticar algum ato de administração pública se não houver recolha do valor pecuniário correspondente. Recolho o valor pecuniário correspondente. Peço uma certidão. Alguém que está dentro do balcão com um crachá e tudo, me dá a certidão. A certidão, por acaso, é verdadeira, ou seja, diz respeito a um conteúdo verdadeiro. Pois não vai valer porque se descobre que ele é funcionário de fato, e eu confiei nisso. Porque imagine se cada vez que nós recebêssemos uma certidão dessa, nós tivéssemos que averiguar toda a vida do funcionário. Será que ele estava em gozo de férias? Será que não estava? Será que já tinha sido exonerado? Será que não? Será que foi nomeado adequadamente? Será que o concurso dele foi válido? Assim por diante? Os administrados estariam entregues a uma verdadeira ruína. Então, por isso, a aparência pode levar a que se considere válido o ato. Não é mesmo demasiado lembrar o caso, esse é um caso célebre de Barbário Filipe, que era um escravo fugitivo, que ele solicitou e obteve a função de pretoria, suscitando entre os glosadores do direito romano 3 controvérsias. Barbário foi livre? Foi pretor? Seus atos foram válidos? Por isso que o assunto vem do direito romano. O espectro da funcionalidade, de fato, é muito amplo. Atenção para isso, é realmente variado. E abrange desde a situação dos funcionários irregulares, ou seja, aqueles que têm uma assunção imperfeita do cargo. São ocupantes de cargos criados irregularmente. Ou seja, é uma lei que depois se descobre é inconstitucional, deveria ter sido de iniciativa, por exemplo, do Poder Executivo e não foi, deveria ter sido sancionada e não foi, e acharam que tinha sido sancionada, ela passou, o cargo foi criado, provido, etc., e depois se descobre que a lei não valia. E, portanto, o cargo foi criado de maneira irregular.
ou então foram extintos irregularmente cargos ainda ocupados, ou com nomeação inválida. Isso às vezes pode ocorrer efetivamente, a nomeação inválida. Há um estado da federação, aqui brasileira, em que a lei local previa que era da competência do governador do estado a nomeação de determinados funcionários, determinados servidores. Entretanto, o governador, sabe-se lá por quê, há muito tempo isso faz, simplesmente não nomeou. O presidente do tribunal nomeou. Eles estão lá 15, 20, 30 anos exercendo as funções. Em rigor, são funcionários de fato. Nessa altura, pode até mesmo pensar-se numa prescrição relativamente à matéria. E é essa a situação dos funcionários irregulares. Outra situação também é esta, de extinguir irregularmente cargo ainda ocupado. A lei diz assim, na vacância o cargo tal será extinto. Só que o Poder Executivo não percebe essa ideia de vacância e decreta a extinção do cargo. E o funcionário não vê esse decreto e continua exercendo suas funções. Passando pelos funcionários, a segunda hipótese, funcionários de fato estrito sensu. Por exemplo, concurso de particular em situação de calamidade pública. Se temos uma situação de calamidade pública, muitas vezes requisitamos a atuação de alguém que passa a atuar como funcionário de fato. E vai tomando determinadas providências que vão obrigar a administração pública futuramente, obrigam o Estado. Embora ele seja um funcionário de fato, por quê? Porque não teve uma nomeação regular, etc. Até chegar ao limite dos usurpadores, os que são objetos da chamada autoassunção funcional, que leva, suposto dolo, ao delito de usurpação de função pública, que está tipificado no nosso Código Penal, artigo 328. Ou ainda os de antecipação, prorrogação ou perseverança dolosa no exercício de função pública, artigo 324 do mesmo Código. Eu vou ler o dispositivo que esclarece muito bem. Entrar no exercício de função pública antes de satisfeitas as exigências legais. Então, eu tenho que fazer exame médico, tenho que me submeter a isso, aquilo, trazer documento, mas não. Antes disso, eu já começo a exercer a função pública. Continuar a exercê-la sem autorização, depois de saber oficialmente que foi exonerado, removido, substituído ou suspenso. Então, eu me lembro de uma coisa, vou contar por isso, eu viajava para Sertãozinho, onde eu fui juiz, ele levava ali umas 3h30, 4 horas para chegar, comarca, cidade magnífica, onde hoje judica e muito bem o meu estimado amigo, o juiz Nemércio Marques. E às vezes eu viajava de São Paulo para lá, e não tendo que pensar na viagem, ficava imaginando, para passar o tempo, algumas coisas. Eu imaginei que eu podia ter sido sequestrado no caminho e que alguém se apresentasse na comarca como se fosse eu. Demoraria muito tempo para o tribunal perceber isto, porque na comarca ninguém me conhecia. Se alguém chegasse com a minha carteira, cuja foto não era para nada parecida comigo, felicidade da foto, a propósito, e se apresentasse como sendo juiz, bom, primeiro que ninguém teria coragem de pedir a carteira do juiz para se identificar. Chegasse de terno e gravata e dissesse, eu sou o juiz, pois não, sente-se aqui, excelência, e ia continuar decidindo durante muito tempo até que se descobrisse, porque eu fiquei na comarca de julho até meados de novembro e recebi uma só comunicação do tribunal esse tempo inteiro. Era como se eu não existisse. Eu cheguei a falar, se eu não tivesse certeza de que eu estou aqui, era como se eu não existisse. Então, se eu fosse um funcionário de fato, teria passado despercebido. Merece leitura. Aliás, me lembrei agora, desculpe, agora, já que começamos com história, agora vamos caos até o fim. O desembargador Antônio de Almeida Sampaio, meu querido amigo, tinha uma história engraçada. Eu, quando comentei esse fato com ele, disse, olha, eu pensei uma história melhor. Do juiz que fica louco, resolve ficar nu na comarca. Despachar nu. Diz que na primeira semana ia passar despercebido. Na segunda semana, algum oficial de justiça mais saidinho diz, olha, estou com ligeira ideia, eu vi alguns rumores de que o juiz anda nu. Demora mais ou menos um mês para se descobrir, tomar alguma providência. É mais ou menos esse tipo de situação. São quadros que é claro que essa história do doutor Sampaio é um extremo de imaginário, mas, enfim, um quadro que demonstra que, em certas situações, é possível um
um funcionário de fato assumir até funções como essa, de um juiz do interior. Merece leitura, meditada monografia de Fernando Henrique Mendes de Almeida. Vale realmente a pena ver esse livro. Não é muito grande o livro, mas é magnífico. Contribuição ao estudo da função de fato. Eu me vali muito nesse capítulo desta obra, que, volto a dizer, é realmente magnífica. Cabe haver que a solução de cada caso referente à função de fato, lato sensu, em sentido amplo, exige um peculiar exame de circunstâncias. Quais as de saber se o agente é um funcionário irregular, é um funcionário de fato estrito sensu, ou um usurpador de funções públicas, ou seja, tem-se de verificar se o agente se comporta socialmente, qual se for um servidor público. Ou seja, ele atua no serviço público, em órgão público, usa bens públicos, é tratado pela administração, qual for a seu servidor regular. Porque, veja, a administração é que pode deixar transparecer a ideia de que o funcionário está em seus quadros. E nós temos que confiar nessa situação. Essas respostas o registrador nem sempre possui, hein? O que, pois, recomenda, em linha de princípio, a tendencial admissão da validade do título expedido por um desses funcionários de fato, em acepção ampla, ao menos que seja notória socialmente a usurpação, ou que haja outra causa que invalide o título. Ou seja, em princípio, não cabe ao registrador ficar revolvendo a matéria para saber se quem assinou um título administrativo é funcionário de fato ou não. Isso, sobretudo, numa cidade como São Paulo, comarcas maiores, é praticamente inviável isso. Mas em comarcas pequenas, frequentemente é possível saber se alguém é funcionário ou não. A competência de ente, órgão ou agente público é um pressuposto do título administrativo. Equivale a dizer que corresponde a uma situação de fato ou de direito externa ao título. E diz respeito, como visto, à assinação de um conjunto ou medida de poderes exercitáveis pelo órgão de um dado ente político e por um agente dentro de um órgão. Trata-se aqui de uma matéria integrante do campo do direito organizatório e que tem por razão essencial na pluralidade de órgãos a que se imputam pontuais deveres e atribuição. Então fala-se na doutrina em órgão e instituição, que se distingue do órgão e indivíduo, de sorte que é admissível o discrime entre órgão e agente, ainda que não raro os autores equivalem às expressões órgão e agente, ou seja, muitas vezes para distinguir a instituição, a entidade. O órgão, fala-se, bom, esse é o órgão. Podemos falar a presidência da seção de direito público e o presidente da seção de direito público. A primeira é um órgão instituição, o segundo é um órgão agente. O relevo desse pressuposto competencial pode aferir-se já pelo fato de que numa lição de Roberto Dromi, esse é um outro pensador interessante, um administrativista argentino, que teve também uma vivência política, ele foi secretário de governo. Parece que todo mundo que vai para governo depois sai sempre, com razão ou sem razão, um pouquinho apedrejado. Engraçado isto. Paga as culpas, eventualmente, do governo como um todo. E eu volto a dizer, no caso dele não tenho a menor ideia, mas o fato é que também foi apedrejado. Mas é um grande autor administrativista argentino, com muita experiência prática, demais. Os livros são muito práticos e com boa doutrina. Segundo Dromi, no direito público a competência é a exceção e a incompetência a norma. De modo que a verificação da competência recai de maneira expressa no âmbito do direito posto. Em palavras de Benoit, grande autor francês, a competência é a base de toda a ordem administrativa e é o primeiro aspecto do princípio da legalidade que rege toda a ação administrativa. Não se exclua, porém, sem mais, o papel do direito costumeiro. Eu queria aqui observar algo interessante sobre a questão do direito costumeiro. Nós temos dois temas de julgamento dos recursos da dúvida aqui em São Paulo que mereceram a minha impugnação desde a vigência do regimento interno atual do Tribunal de Justiça. Eu tive tomei a posição de entender que está equivocado o julgamento recursal da dúvida em São Paulo. Julga-se o recurso da dúvida em São Paulo. Julga-se esse recurso
com 7 por 7 magistrados em colegiado, quando a lei determina que se julguem por 3. E, além do mais, não há mais regra textual dizendo que a competência de relatoria seja sempre do corregedor. Essa regra não existe mais. Entretanto, quanto a esta segunda parte, da competência de relatoria nata do corregedor, eu julgo que o costume pode exercitar o seu papel. Isso é uma regra costumeira já. Portanto, com isso não tenho contra isso não tenho mais esgrimido razões, porque acho que o costume podia, na lacuna da lei, estabelecer algo. E aí estabeleceu, mantendo, aliás, uma tradição paulista de longa data, que cabe ao corregedor ser o relator nato. Isso era perfeitamente possível de fazer. Agora, julgar por 7, não. Por quê? Aí não seria um costume contra a legem. A lei diz claramente que deve ser julgado por 3. Então, a situação é diferente num quadro e no outro. Portanto, não excluamos aqui, no que diz respeito à competência, o papel do direito costumeiro. Além de uma capacidade geral administrativa, que é a chamada capacidade genérica de direito público, também existe uma capacidade específica, que Fernando Henrique Mendes de Almeida, a quem eu já fiz referência, designa de competência atribucional. E esta competência atribucional pode distribuir-se segundo diversos critérios, da forma como segue. Em primeiro lugar, competência material, que se define por meio de seu objeto e conteúdo. Por exemplo, uma certidão negativa de débitos fiscais é atribuição de um órgão tributário, ou órgão fiscal. A carta de habite, de um órgão urbanístico. Não é razoável que o órgão urbanístico expeça a certidão negativa de débito tributário ou que o departamento de trânsito da prefeitura que expeça uma certidão de que o interessado está em dia com as obrigações, por exemplo, relativas ao IPTU. Isso é competência material. Existe também uma competência territorial, que se assina consoante uma demarcação de lugar, nacional, regional, municipal, e também se denomina competência espacial e competência horizontal, é a mesma coisa. Existe uma competência temporal, que se configura dentro de um dado período de tempo, competência temporária. Por exemplo, a do exercício de veto pelo Poder Executivo no processo legístico. Deve exercer dentro de certo tempo. Se não exercer o veto em certo tempo, entende-se superada a possibilidade de competência do Executivo. Competência por graus, que é referida à posição do órgão ou agente no âmbito hierárquico da administração. Essa competência, em razão do grau, ou dos graus, ratione gradationum, pode compreender-se como uma subdivisão da competência material, assim o pensam Garcia de Enterria e Tomás Ramon Fernandes, ou admitir-se de modo autônomo, como pensa Roberto Drome. E, ordinariamente, ela não comporta exercício supressivo de competência, que na sua ordem corresponda quer ao órgão superior, quer ao inferior, ou seja, cada um tem a sua própria competência definida. Todavia, nesse campo, tem-se o complicador da transferência ou traslado de competências, mediante as espécies de delegação, avocação, substituição, subrogação e suplência. É interessante isto. São todas formas de transferência ou traslado de competências por graus. Por exemplo, vamos ver aqui um caso que é fácil de ver no âmbito da justiça registral, da justiça administrativa dos registros. O Corregedor-Geral de Justiça pode delegar a um juiz, diretor do fórum ou corregedor permanente, a tarefa de realizar uma sindicância, de instruir um processo disciplinar, de fazer uma correição, de uma inspeção, etc. Ou pode avocar um processo, supõe um processo disciplinar, acorrendo perante o juiz determinado processo, administrativo comum ou administrativo disciplinar, como eu acabo de mencionar, também é possível, os dois casos, e o corregedor, por um motivo ou por outro, resolve avocar, chamar assim a competência, isso é um traslado de competência. Pode também, nós vamos ver hipóteses aqui, substituir, subrogar ou dar suplência ao tema competencial. E isso torna muito difícil para o registrador a verificação do pressuposto da competência, nesses casos. Delegação,
aqui, não é aquela delegação que se encontra, ou pelo menos não em todo o seu caráter, aquela delegação que se encontra referida no artigo 236 da Constituição Federal. Delegação, para o que aqui releva, é a transferência competencial de um órgão superior a um inferior. O inferior nunca delega ao superior, é o superior que delega ao inferior. A avocação é, ao contrário, a assunção por órgão superior da competência própria do inferior. Note-se que é a assunção, não existe avocação por iniciativa do inferior, né? Não é ele que determina que o superior avoca. A avocação se dá por assunção do superior. Substituição é o traslado por um superior comum de competência de um inferior a outro inferior. Suponham, por exemplo, um caso em que numa determinada comarca, vamos pegar caso de juízes para ser mais comum isto, o corregedor determina uma providência de caráter geral que possa atingir vários e vários cartórios extrajudiciais sujeitos a diversas corregedorias permanentes. Nós temos aqui em São Paulo, como sabem, essa variedade de corregedores permanentes. O juiz da primeira vara civil cuida do registro de imóveis, o juiz da segunda vara do cartório de notas tal, da terceira vara do registro. Imagina uma providência que o corregedor resolva ordenar que se estudem possibilidades de horário comum para todos os cartórios. Então ele determina que o juiz da primeira vara decida sobre isso, afira e aprecie. Em determinado momento ele resolve mudar, diz, não, eu tiro do juiz da primeira vara e ponho na segunda. Isso é uma substituição, ele substitui. Ou seja, o superior atua em relação a vários inferiores que dizem respeito a ele, que ele pode, portanto, alterar a competência substituída de um por outro. A subrogação eu transfiro de um órgão em razão de escusa ou recusa, por exemplo, em virtude de impedimento. Então eu transfiro do órgão subrogado a um órgão subrogante. Suponha, por exemplo, que eu tenho de decidir um caso, um processo qualquer, e eu percebo que eu estou impedido. Impedido por razões, por exemplo, de parentesco, etc., de amizade íntima, eu me digo impedido e então há um órgão subrogante. Eu transfiro em razão dessa escusa ou recusa. Finalmente, a suplência, em que se traslada a competência em razão da ausência temporária, ou mesmo definitiva nos casos de interinidade, do agente correntemente dotado de atribuição primária. Há uma suplência comum, por exemplo, no registro de imóveis, se nós considerarmos aqui o ato administrativo produzido endorregistralmente. Alguém sai em gozo de férias e ele tem a suplência exercitada por aquele que o substitui ali, que é o seu suplente. Embora essa suplência tenha que ser vista no caso dos imóveis com uma certa cautela no direito brasileiro vigente, porque o substituto pode exercer simultaneamente os atos com o titular. Mas, enfim, é uma hipótese de suplência esta, ou seja, numa ausência temporária, alguém exerce o ato por suplência. Os vícios de incompetência material e territorial tanto podem ocorrer mediante invasão de atributos de autoridades não administrativas, quais as próprias das funções legislativas e jurisdicionais, quanto por meio de transbordamento de atribuições, o que ocorre na esfera interna mesma da administração. Em ambos os casos, cabe recusar o acesso registral do título administrativo em virtude de sua invalidade subjetiva absoluta, ou seja, a prática de um ato para o qual um determinado poder não tem competência, nem material, nem territorial. Nós tivemos aqui na área do registro há algum tempo, e vamos ter agora alguns casos desses, não é? Com as atas notariais, especialmente, com os processos de uso capião extrajudicial. E antigamente era com os atos de retificação. Nós aqui na primeira e na segunda vara de registro da Comarca de São Paulo recebíamos mandados que vinham com carta precatória de outros estados, fazia retificação em outros estados, porque muitas vezes em alguns juízes, respeitavelmente, questão de opinião, decidiam com base na mera declaração, tanto mais que o imóvel não era mesmo da comarca. O meu imóvel tem tal medida, tá? Aprovo.
dava uma sentença, dizia que tinha transitado de julgado e mandava cumprir. E a nossa determinação aqui é que o mandado, por provir de outra comarca, era mandado judicial, não é? Passasse pelo cúmplice eventual, pela aferição do juiz, para evitar que o confronto se desse entre o registrador e o Poder Judiciário de que emanara a ordem. Atualmente isso pode ocorrer tanto no âmbito da ata notarial, no processo de uso capião, em outras coisas também, mas nesse está mais na moda, quanto no campo da própria competência de registradores para o processo judicial de uso capião. Por exemplo, um imóvel situado na cidade de Santa Maria do Belém, lá no Pará, não pode ser objeto de um processo judicial de uso capião em Santarém. Um imóvel situado em São Paulo não pode ser objeto de uma ata notarial de vistoria emanada do tabelião de Campinas. Nem é possível que um tabelião, por exemplo, situado em Rio Branco do Acre, ateste o tempo de posse de um imóvel situado, por exemplo, no Rio de Janeiro, porque ele tem que ter visto a posse. A posse é um exercício visível do domínio. Ninguém pode atestar posse se não vê essa posse. Então, são limites, são invasões de casos de incompetência material e territorial. Bom, o controle registrário do pressuposto competencial dos títulos administrativos justifica-se exatamente em razão de submeterem-se quer a administração pública, quer o registro de imóveis, aos ditames da legalidade. Nos casos de ofensa à repartição normativa das competências, em razão da matéria e do lugar, portanto, competência material e de lugar ou territorial, é o próprio conteúdo do título administrativo que não contém força de observância. Eu destaco, a propósito, aqui, algumas leis, umas nossas, outras alheias, que me parecem úteis para compreender o tema. O artigo 11 da Lei Nacional 9.784, de 29 de janeiro de 1999, diz que, abro aspas, a competência da administrativa que trata é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria, salvo os casos de delegação e avocação legalmente admitidos. E não diversamente, quero ler aqui o que diz uma lei espanhola, que é a Lei del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas e del Procedimiento Administrativo Comum. A competência é irrenunciável e exercer-se-á precisamente pelos órgãos administrativos que a tenham atribuída como própria. Notem que é a mesma redação da nossa, né? Aliás, é muito frequente, para bem ou para mal, que o legislador brasileiro copie, traduzindo naturalmente do espanhol para o português, normas que provêm do direito espanhol. Salvo os casos de delegação ou avocação. É a letra, exatamente a letra do que está escrito no nosso. Noutra lei espanhola, que modificou em parte essa de número 30, 1992, que eu citei, estatui-se serem nulos de pleno direito, entre outras hipóteses, os atos administrativos ditados por órgão manifestamente incompetente em razão da matéria ou do território. Então, estas são as indicações normativas que parecem muito apropriadas para o exame deste tema da competência, que nós já vimos tratando aqui, para aqueles que forem se dedicar tão generosamente a estabelecer um esquema. Eu quero lembrar que esta aula dá continuidade à aula do número 60, em que já havia uma primeira divisão. A 60 já compunha e quem for fazer esquema, já soube aqui que o Dr. Mauro Antônio Rocha é o grande êmulo do Dr. Vicente de Abreu Amadei. Os dois são os grandes esquematizadores do direito na capital paulista. Então, eu sugiro que se faça um estudo conjunto aí, e desde logo agradecendo ao Dr. Mauro que nos passe os resultados de sua
desse seu trabalho, até porque pode ser que, ao fazer esse esquema, se note alguma falha nessa divisão que pode vir a ser completada naturalmente. Doutora Graziela, vamos ao sorteio do único livro de hoje. Nossa, temos o nosso sorteio. peraí. Enrola aí. Então vou contar-lhes uma coisa, então. Já que temos um tempinho, vou contar. Eu estive em um evento há alguns dias e lá fui tratar do artigo 76 da Lei 13.456, de 11 de julho de 2017, que é o artigo que institui o Operador Nacional do Registro. Eu não fui tratar inteiramente desta lei, que é uma lei imensa e é que eu estou começando a dedicar alguma atenção, mas apenas desse dispositivo do artigo 76. Mas é verdade também que de caminho observei que achava que matéria tão importante quanto a da regularização fundiária devera passar por um debate, ou seja, como se diz hoje, devera ser transparente. E que tanto a medida provisória 759 de dezembro de 2016, que é o antecedente da Lei 13.465, quanto a conversão dessa medida provisória em lei, não haviam sido submetidas a debate. Chamei mesmo a atenção de que até um projeto de estatutos do ONR tinha sido apresentado à Corregedoria Nacional de Justiça, sem que muita gente dentro dos registradores sequer tivesse ideia do que se tratava. Projeto muito bem elaborado, muito bem, tecnicamente muito bem feito, etc. Quase com linguagem escorreita, em boa parte dele é uma linguagem escorreita, em outra parte não, mas, enfim, não se trata aqui de criticar o projeto, nem na forma nem no mérito, se trata apenas de indicar que não houve transparência nisso. Muito bem. Terminada a minha palestra, uma outra palestra se proferiu por uma pessoa extremamente bem preparada, realmente gente que era do ramo, conhecia muitíssimo bem a Lei 13.465 e fez uma palestra bastante articulada. Em determinado momento, aconteceu um fato curioso. Esta pessoa, dirigindo seu auditório, disse: olha, o desembargador Dipp afirmou que a medida provisória 759 e a Lei 13.465 não foram precedidas de debates, não foram observantes da transparência. Eu imaginei que esta pessoa ia contestar nessa pergunta. Não, concordou. Disse: não, tem inteira razão. Foi isso mesmo. Fiquei satisfeito, mas o melhor estava ainda por vir. Disse: não, mas eu quero lembrar, diz esta pessoa, que isso não significa que não houvesse uma ideologia a nutrir a medida provisória e a lei. Havia, sim, um grupo, leia-se, uma elite, dirigiu-se à Alemanha, estudou o sistema alemão muitíssimo bem e trouxe para cá esse sistema para aplicar-se no Brasil, porque isso é do interesse do Banco Mundial e de empresas de investimentos estrangeiros que precisam ver resolvido o tema da correlação entre cadastro e registro. E eu sei, diz esta pessoa que fazia a exposição, eu sei que há alguns aspectos que provavelmente tisnam com a inconstitucionalidade nesta lei. Mas alguma coisa é constitucional. Mas vejam, textual isto. O Supremo não deu liminar nas duas ADINs que a pessoa mencionou. E por isso, provavelmente vai demorar muito o julgamento. E até que se julgue, isso já estará um fato consumado. Então eu não disse nada, mas fiquei satisfeito. Aliás, disse em público que me contentava com a exposição desta pessoa muito bem articulada. Primeiro porque eu descobri que eu já sabia que há uma ideologia por trás, não havia nenhuma dúvida. Mas eu descobri qual a origem dessa ideologia, ou seja, uma ideologia que se vai buscar na Alemanha. Segundo, que se trata de uma ideologia de interesse do Banco Mundial e de entidades de investimentos estrangeiros, ou seja, não sei se isso realmente atende aos interesses nacionais ou não, é uma coisa a seu pesar, mas sabemos que há interesse estrangeiro nessa Lei 13.465, a ser verdadeira a exposição desta pessoa que palestrou. E, finalmente, que
se fez propositadamente uma norma afrontosa da Constituição Federal, com incompatibilidade vertical, confiando-se na demora. E eu pensei com meus botões, mas isto, nos julgamentos da minha seção de Direito Público, essa minha querida questão de seção de Direito Público do Tribunal de Justiça, costuma chamar-se de improbidade. Improbidade. Pois é, senhores. Resta saber se essa pessoa sabia do que estava falando. Em todo caso, eu agradeci penhorado a gentileza. Interessante isto. E dá-nos o que pensar, não é? Mas como eu disse, senhores, em outras ocasiões, eu já estou no meu pós-meridiano. Eu tenho pena dos meus netos, essa é a verdade. Doutora Graziella. Vamos lá? 126, quem é? É você? Marcos Jardim. Doutor Marcos Jardim, parabéns nessa nossa aula gravada. Acaba de ganhar a Suma Gramatical da Língua Portuguesa do grande professor Carlos Noguet. Eu quero agradecer a todos os presentes, a honra que me deram e a paciência que tiveram depois de assistir uma aula ao vivo ainda permanecer para uma aula gravada. Agradeço a todos os que vierem a assistir esta nossa aula, que deve passar lá em meados de novembro, não é? E dia 22 de novembro, véspera do meu aniversário. Véspera do meu aniversário, né? Podíamos até merecer na próxima semana, é verdade. É verdade, é verdade, é verdade. Trazer o violão. E trazer o violão, é verdade. E mais uma vez também indicar minha gratidão ao Dr. Francisco Raimundo, reitor da nossa Uniregistral, pelo patrocínio que dá a essas nossas reuniões, que a partir de dezembro se realizarão, se Deus permitir, na nova sede da Uniregistral, como diz o Dr. Bernardo Oswaldo Francês, é uma sede de primeiro mundo, não é? Muito obrigado, agradeço também ao trabalho técnico do nosso pessoal, ao trabalho da Graziella, e a todos, meu muito obrigado.